Então, primeiro, repetindo aqui, eu dividi em três partes o capítulo A Raça na História. A primeira parte é a parte histórica, da 24 a 34. A parte 2 é o que eu chamo de parte conceitual, vai da 35 a 46. E a parte 3, a posição do autor, a tese de Silva Almeida, que vai da página 46 à página 57. Vamos lá, a parte histórica. Veja, a parte histórica é onde ele é, e aqui eu estou tomando história, no sentido até mais simples possível para evitar grandes teorias. É no sentido mais cronológico, tá certo? Assim, ele situa historicamente, não é, o tema da raça e, consequentemente, você percebe por que ele faz isso. Porque ele quer mostrar que racismo não surgiu do nada, não é natural, nem sempre existiu. Então, assim, ele quer, de fato, chegar a um momento histórico, né, do tema. Então, vamos lá. A tese dele está logo no início da página 24, quando ele vai dizer o seguinte, né? Ele diz assim, no século XVI, primeiro, na Europa, contexto de mercantilismo, o contexto da acumulação primitiva do capital e, principalmente, da filosofia moderna. Aí, Silvio Almeida, ele diz uma coisa que eu acho fundamental. Eu vinha trabalhando isso já num outro momento, quando eu estava lendo o filósofo Henrique Dussel e o filósofo Domênico Losurdo, que é por que a filosofia moderna cria um paradoxo, e esse paradoxo vai desaguar na ideia de raça e de racismo. Qual é o paradoxo da filosofia moderna? É ela criar o homem universal europeu. Veja, é um paradoxo. E é um paradoxo muito interessante, porque, veja bem, se esse homem é universal, ele não podia ser europeu. Se ele é europeu, não podia ser universal. Os filósofos modernos criaram esse paradoxo ambulante chamado homem universal europeu. Essa é a diferença. E sem isso não qualifica, né, a figura desse homem universal. E eu acho muito interessante. O Silvio Almeida, na página 25, ele usa, para não baratear o negócio, ele usa duas palavras que eu concordo plenamente com ele. Ele diz, essa estratégia, esse dispositivo da chamada filosofia moderna em contexto da acumulação primitiva do capital, ela cria esse homem universal europeu, só que não é tão simples assim. Aí Silvio usará duas palavras. Ele vai usar a palavra sofisticada e a palavra complexa. Complexa. Por quê? Veja, porque para Silvio Almeida, e não só eu, hoje é muito tranquilo dizer que também é para Domênico Losurdo, que também é para Henrique Dussel, que também é para Susan Buck-Morss, etc., autores que têm trabalhado esse tema. Qual o tema? O tema da filosofia moderna e, principalmente, a sua relação com a escravidão. Seria correto dizer a filosofia moderna e a sua não relação com a escravidão. E a sua não relação, ou a sua relação ideológica com a escravidão. Por quê? Porque, segundo Silvio Almeida, três são as características fundamentais dessa filosofia moderna, daquilo que chamaremos de pensamento moderno. Esse pensamento, ele é eurocêntrico, por isso que o homem, ele é europeu, é universal e europeu, que conceitualmente, Aristóteles chamaria isso de falácia, porque se é europeu, logo é particular, não é universal. Se é universal, não pode ser só europeu. Por quê? Porque é universal. Então, é uma falácia, literalmente é uma falácia. Quando eu digo o homem europeu universal, é literalmente uma falácia. Só que Silva Almeida vai dizer, é uma falácia que tem sutileza e é uma falácia que tem complexidade. Por quê? Porque essa falácia, ela está baseada num eurocentrismo, num antropocentrismo e numa visão escravocrata de mundo. Pronto, aí é onde eu digo, Silva Almeida, nesse sentido, ele é, para mim, que sou da filosofia, a melhor síntese que se eu fosse trabalhar a filosofia moderna, esse capítulo aqui era absolutamente obrigatório. Porque ele, ao dizer que a filosofia moderna é eurocêntrica, antropocêntrica e escravocrata, ele está nos dizendo, ele está simplesmente arrematando 300 anos de elaboração de pensamento ocidental. Agora, esse pensamento ocidental, ele sempre se achou universal. Pronto. Ora, agora, vamos lá. Qual é o pulo do gato desse pensamento universal? É exatamente a noção de raça. Pô, que sacada. É o que eu acho mais genial em Silva Almeida. A sacada vai ser a questão de raça. Sabe qual é? Vamos ser sinceros aqui, eu não vou esconder nada de vocês, vou ser direto mesmo. É branco. É branco. Veja, o que é que eu faço? Vamos supor aqui. Eu sou moderno, e eu sei que existem os negros depois do século XVI, digamos, depois do século XVI e XVII, não dá mais para não desconsiderar a África. Tal.
E a África passa a ser fundamental, inclusive, por conta da mão de obra. Ponto. Só que eu sei que esses africanos são negros. Ora, se eu quero me diferenciar deles, a questão racial é absolutamente central. Para mim, essa é a grande jogada da filosofia moderna. Sendo eu, à medida que eu invento essa questão racial, lembremos sempre do nosso grande mentor, que é Fanon, né? A invenção, o negro é a invenção do branco. Fanon arremata tudo. Agora eu não vou entrar em Fanon, porque senão a gente não estuda mais, fica só em Fanon e pronto. Mas é bom chegar a Fanon, né? Então, a ideia é, eu invento a questão de raça, porque a raça, ela é, acima de tudo, diferenciadora. Então, significa dizer, quem inventou a raça não foi o negro. A raça, na verdade, não tem função a rigor nesse mundo moderno para o sujeito negro, para a sujeita negra. A raça, ela é importantíssima para o sujeito branco. Por isso que, veja bem, é até constrangedor. Vamos supor, um aluno de filosofia chegar para o seu professor de filosofia moderna e dizer, professor, qual é a cor de Kant? O professor vai ficar puto com o aluno. Porque, veja, ele vai dizer, ô seu idiota, é óbvio que ele é branco. Não, o professor não entendeu. Professor, não é óbvio. É óbvio porque o senhor já está racializado, o senhor não entendeu, não é? Ele é que não entendeu. Ele chamou o aluno de idiota, mas, na verdade, no fundo, quem é idiota é o professor, porque ele não entendeu que ele já é, a priori, entre aspas, racializado. Sim, porque, veja bem, uma sociedade que é montada a partir do antropocentrismo, do eurocentrismo e de uma visão escravocrata, obviamente, eu não posso perguntar a cor de Kant, porque Kant é branco, eu não posso perguntar a cor de Descartes, porque Descartes é branco, eu não posso perguntar a cor de Locke, porque Locke é branco, eu não posso perguntar a cor de Hegel, porque Hegel é branco. Então, vamos lá, qual é o filósofo moderno ocidental que vocês conhecem negro? Diga aí. Entende? Porque, na verdade, todos são brancos. Se todos são brancos, eu não posso perguntar quem é negro. Entenderam o constrangimento? Esse constrangimento, eu sempre lembro a primeira frase do ensaio do Safatli, quando vai apresentar Hegel e Heidegger, ele diz, um fato assombroso, olha a palavra de Safatli, que é um filósofo branco, da USP, um fato assombroso ronda a filosofia moderna, 2 pontos, a ausência da escravidão, Safatli, está no texto dele. Veja, eu concordo plenamente com Safatli, essa é a tese também de Silva Almeida. Veja, agora, o que Safatli não faz e Silva Almeida faz é explicar o porquê dessa ausência. Né, o porquê dessa ausência. E aí, eu diria que, para isso, eu entendo perfeitamente Silva Almeida. Não há outro caminho que não seja a história. Senão você não entende, olha. E eu entendo porque os professores de filosofia, de modo geral, evitam a história e ficam apenas no conceito filosófico moderno. Porque se for a história, cria um questionamento para o argumento conceitual. O argumento conceitual, ele não vem antes da história, ele vem depois da história. Essa ideia de que o conceito vem antes da história é uma invenção de Hegel, é uma invenção da metafísica moderna. O conceito jamais pode vir antes da história, porque todo conceito, por natureza, é histórico. Então, entenda, aqui, a tese de Silva está na página 25, eu já vou encomendar a vocês, quando ele diz assim, olha, falar de como a ideia de raça, veja que frase extraordinária, falar de como a ideia de raça ganha relevância social demanda a compreensão de como aí veja que está grafada a palavra homem, o homem social, o homem que para nós soa quase intuitiva, não é tão óbvio quanto parece. É, na verdade, um dos produtos mais bem acabados da história moderna e exigiu uma sofisticada e complexa construção filosófica. Qual é a sofisticada e complexa construção filosófica? É exatamente a racialização que não aparece. Eu sou impedido de perguntar a cor de Kant, porque naturalizou-se de maneira complexa que Kant é branco. Só que, veja bem, mas se Kant depende da escravidão, se o sistema da qual Kant se beneficia depende da escravidão, por que ela não aparece? É esse dispositivo que eu chamo de filosofia moderna, ela impede que apareça. No caso específico do curso de filosofia, é mais grave ainda. Mais grave ainda, tudo que de fato não é eurocêntrico não tem estatuto de filosofia, essa é a primeira tese. Tudo que não é eurocêntrico não tem estatuto de filosofia. É outra coisa. Filosofia é ocidental.
E como Heidegger dizia, a língua da filosofia é grega e alemã. Heidegger rematou, né? Rematou o eurocentrismo, digamos. Ele deu a língua do eurocentrismo, mas que já estava em Descartes, já estava em Kant, já estava em Hegel e etc. Né? Então, veja, essa sofisticada e complexa operação, ela define toda filosofia moderna, sem nenhuma exceção, sem nenhuma exceção. Ela é eurocêntrica, ela é antropocêntrica e ela é escravocrata. E veja, o antropocentrismo aqui é a noção de homem que Silvio Almeida colocou grafado. Não sei se observaram que ele coloca grafado quando ele fala a palavra homem aí. Porque homem aí não está se referindo apenas ao sexo masculino. Homem aí está se referindo à invenção ideológica da humanidade, o gênero, digamos assim, a universalização do sujeito europeu. Ora, qual foi a grande sacada desse pensamento europeu? Foi universalizar um particular. Significa dizer, aqui você já compreende a primeira lógica do racismo. A primeira lógica do racismo. A Europa conseguiu, a partir de uma operação complexa, inventar esse sujeito chamado homem universal, em que eu universalizo uma particularidade. Ora, qual é a particularidade? A particularidade do homem branco europeu. Ela foi universalizada, ela se tornou padrão. Olha, ela se tornou padrão, aí Silvio de Almeida está coberto de razão. Ela se tornou padrão estético, ela se tornou padrão político, ela se tornou padrão econômico, ela se tornou padrão intelectual. Consequentemente, você tem um padrão universal que foi universalizado a partir de uma particularidade. Porque essa particularidade foi, literalmente, do homem europeu. Significa dizer, aqui você tem a clássica e fundamental operação, o branco superior ao negro. Veja, aí entra exatamente a racialização da cor da pele. Isso nem sempre existiu, menino. Nem sempre existiu. Nem sempre existiu. Isso não era um problema grego, por exemplo. Isso nunca foi nem sequer um problema medieval. Isso não era um problema antigo. Para você ter uma ideia, isso não era um problema dos livros sagrados mais antigos, por exemplo. Quando a Bíblia cristã e judaica fala do etíope, não necessariamente diz que ele é negro, mas todo mundo sabe que o etíope é negro. Ele vai ser falado no Antigo Testamento, vai ser falado pelo apóstolo Paulo. Em nenhum momento é lembrado da cor de pele. A lembrança da cor de pele é moderna. Essa é a novidade. Essa novidade, que veja bem, ela é uma novidade porque ela é moderna. Agora, ela é, e aí é por isso que é importante a filosofia moderna, por isso que é importante Silvio Almeida, por isso que é importante a historicização que ele faz. Você só entende essa condição particular tornada universal quando você entende isso de uma maneira racializada. Porque o que mais eu entendo, meus colegas, evitar a racialização é evitar o constrangimento. Eu entendo meus colegas professores, geralmente brancos de filosofia, eles não gostam disso porque criam um constrangimento, porque racializa o debate. Eles vão sempre dizer, mas olha, eu estou falando do homem universal, essa coisa é da raça, não sei o quê, não é. Porque eu estou falando do homem universal, o homem da filosofia. O cara já está tão contaminado que ele não percebe que isso é um sofisma. Ele insiste em falar que está falando do homem universal para evitar a racialização. Só que o homem universal que ele fala é o homem europeu branco. Veja, fica como olhar a cobra que quer comer o próprio rabo e não percebe que o rabo é dela, aí fica. Não vai sair do canto. Não vai sair do canto. E de um modo geral, agora, obviamente, veja bem, para um aluno, aí eu vou dar um exemplo bem concreto mesmo, talvez mais cotidiano, que é assim, olha, para um aluno branco que entra no curso de filosofia, isso não é problema, porque isso já está dado na história. Agora, para um aluno negro, esse é um problema, porque ele não consegue encontrar um espelho. Não há dificuldade de um aluno branco encontrar um espelho em Descartes, ou Kant, ou Locke e tal. Agora, a dificuldade do aluno negro é que o espelho dele vai ter que ser esse também. Entendeu o problema agora? Esse é o problema. E eu tento, e veja bem, aqui eu tenho liberdade para dizer isso, porque é um grupo amplo, aberto, não existe caderneta, não existe nota, não existe porra nenhuma. Agora, eu dizer isso numa sala de aula, eu posso constranger as pessoas. Constranger as pessoas. Eu não vou contar exemplo aqui, porque eu já estou por aqui disso, de pessoas que se constrangem com isso quando é dito isso e acham que eu estou querendo, sei lá, revoltar as pessoas ou separar as pessoas, que eu quero segregar aqui. Essas bobagens, que eu não tenho mais tempo para responder isso, porque não tem nada a ver. É compreender, veja, é preciso compreender a história da filosofia moderna por dentro, como diz Henrique Doce. Compreender a história da filosofia moderna por dentro é compreender também a sua racialização. Obviamente, eu não estou dizendo que toda a filosofia moderna é só isso. O que eu estou dizendo é que a racialização é tão importante quanto foi discutir ontologia, metafísica, etc. Racionalidade, empirismo,
liberalismo e tal. Então, a racialização, ela está também como está essas questões. E essa é a nossa dificuldade. Veja, eu suponho, eu não conheço, aí eu vou arriscar. Eu suponho que essa dificuldade não tem na Nigéria, por exemplo. Um curso de filosofia na Nigéria, um curso de filosofia no Zimbábue, não tem esse problema específico. Agora, nós temos. Nós temos. Por quê? Porque veja, a racialização, ela de fato é uma grande, como diz Almeida, é um grande complexo ideológico ocidental. Não subestime, é um grande complexo ideológico, tá? A ideia de racialização. E nesse sentido, eu concordo plenamente com o Silva Almeida. Veja, e aí, veja, o que é que Silva Almeida faz brilhantemente? Aí ele é brilhante nesse sentido. Ele monta essa ideia de racialização na filosofia moderna e vai chegar no ponto mais alto do pensamento moderno ocidental do século XVIII. Qual é? É o iluminismo. Vamos lá. O iluminismo é perfeito. O iluminismo é perfeito. O iluminismo, quando a gente fala iluminismo, eu tenho um livro inteiro aqui que eu vou ter que usar com os alunos, chamado A Filosofia do Esclarecimento, que é sobre o iluminismo. E o professor faz um louvor ao iluminismo, porque o iluminismo é a liberdade, o iluminismo é contra a feitiçaria, o iluminismo é contra a Igreja Católica, o iluminismo é contra as monarquias absolutas, o iluminismo defende o homem universal, o iluminismo defende a educação universal. Pô, o iluminismo é uma maravilha. O iluminismo é uma maravilha. Então, aí Silva Almeida vai dizer, o iluminismo é uma maravilha, meu caro e minha cara, até não ser testado. Qual é o teste do iluminismo? E ele coloca, historicamente, repare, nós estamos na primeira fase, que é a fase histórica. Aí ele coloca o dedo na ferida. Qual é o dedo na ferida? É o seguinte, quando o iluminismo foi testado pela Revolução do Haiti, ele não era tão iluminismo. Quando o iluminismo foi testado pela Revolução do Haiti, ele não iluminou-se. O iluminismo que não iluminou-se. Por quê? Porque é o seguinte, uma coisa é defender contra a igreja na Europa, contra as monarquias na Europa, contra o homem ignorante na Europa. Outra coisa é quando o negro, fora da Europa, toma sua voz em nome desse mesmo iluminismo e diz, o que vocês querem universalizar, eu quero para nós. Essa foi, digamos assim, o grande mote de Jean Toussaint, foi o grande mote de Toussaint de Louverture, foi o grande mote. Ora, a Susan Buck-Morss, ela coloca uma coisa muito interessante, ela diz assim, um fato que ela pegou do jornal, que foi assim, uma das coisas que deixou os soldados franceses paralisados foi que os soldados negros haitianos, eles cantavam a Marselhesa. E os soldados franceses, eles ficaram estupefatos, porque era assim, como é que pode esse negro cantar a Marselhesa? Essa é a questão. Pronto, essa história que Susan Buck-Morss conta, que eu acho genial essa história, como é que pode eles cantarem a Marselhesa? Porque a tese é o seguinte, como é que eles entenderam a Marselhesa? O negro entende a Marselhesa? Veja, repare, como é que o iluminista... A pergunta que eu faria a esse soldado francês é, como é que você pode ser iluminista, meu velho? Não era você que, quando lá em Paris, não era você em Paris, que detonava com a igreja porque ela era atrasada? Não é você que detonava a Europa ignorante que não obedece à ciência? Ora, que história? Não era você que defende o homem universal? O haitiano não é o homem universal? Pronto, essa é a questão. Essa é a questão, e Silvio de Almeida, nesse sentido, ele é extraordinário. Vamos lá, veja, só para não ficar apenas no que eu estou dizendo, vamos ao próprio Silvio, página 26. Página 26, o próprio Silvio de Almeida. Veja que frase extraordinária de Silvio. Ele diz assim, do ponto de vista... perdão, página 27. Do ponto, diz ele, no século XVIII, mais precisamente, a partir de 1791, o projeto de civilização iluminista, baseado na liberdade e igualdade universais, encontraria sua grande encruzilhada, a Revolução Haitiana. Continua Silvio lá embaixo. Com a Revolução Haitiana, tornou-se evidente que o projeto liberal iluminista não tornava todos os homens iguais e sequer faria com que todos os indivíduos fossem reconhecidos como seres humanos. Repare, essa tese é absolutamente genial. Até aqui, para mim, a frase mais importante é essa. Até a página 27, a mais importante é essa. Quando ele diz, com a Revolução Haitiana, tornou-se evidente que o projeto liberal iluminista não tornava todos os homens iguais. E ele vai mais além, que é mais grave ainda. E sequer faria com que todos os indivíduos fossem reconhecidos como seres humanos.
Significa dizer, não é incompatível iluminismo e escravidão, como não é incompatível liberalismo e escravidão, como não é incompatível capitalismo e escravidão. O capitalismo bebe na escravidão e na escravidão negra. Essa é a primeira, eu acho que aqui está, digamos assim, a grande contradição do projeto iluminista. Significa dizer, o projeto iluminista, quando ele fala em universal, ele está falando do homem branco de posses europeu. Quando ele fala em todos, é todos os homens brancos de posse europeu. Quando ele fala no geral, é o geral do homem branco europeu. Então, assim, ele sempre universaliza uma particularidade. É método. É método da filosofia moderna ocidental. Universalizar a particularidade. Significa dizer, obviamente, aí vamos lá, que é a consequência imediata, vai ser, literalmente, a consequência imediata disso. Todos os povos, todos, sem uma exceção sequer, todos os povos que foram colonizados pelos europeus, eles abrigaram um complexo de inferioridade que é da forma com que eles foram colonizados. Significa dizer, olha, isso aconteceu com os Estados Unidos, isso aconteceu com toda a América Latina, isso aconteceu com a América Central. E quando aconteceu de grupos dessas populações se rebelarem, eles eram castigados de maneira exemplar, como aconteceu no Haiti. O Haiti era para não ficar pedra sobre pedra, para não apontar nada para o futuro. Essa é uma questão absolutamente central. Agora, Silva Almeida, ele chama atenção para um detalhe aqui, que não é um detalhe. Eu estou dizendo detalhe porque inicialmente, ele já resolveu o problema com a Revolução do Haiti. Mas ele nos disse aqui que há uma reflexão que não é apenas não considerar os homens iguais. Há uma coisa mais grave. E aqui eu queria chamar atenção para isso, porque eu quero pegar um gancho, né? Que é a ideia de que nem todos são reconhecidos como seres humanos. Isso também foi uma operação filosófica. Também foi uma operação filosófica. Segundo Silvio de Almeida, isso foi uma operação filosófica também preparada para isso. Veja, ele vai dizer na página 28, me acompanha aí, por favor. Assim, a classificação de seres humanos, a classificação aqui literalmente é a racialização, é outro nome para racialização. A classificação dos seres humanos serviria mais do que para o conhecimento filosófico como olha a palavra que ele usa, que eu já adotei para mim, já plagiei Silva Almeida, como uma das tecnologias do colonialismo europeu para a submissão e destruição das populações na América, África, Ásia e da Oceania. Ora, o que é que Silva Almeida chama de tecnologia da colonização? Aí ele vai fazer, com duas citações que ele falar de dois homens, um holandês e um alemão, você entenderá perfeitamente. O holandês é Cornelius de Pau e o alemão é Hegel. Veja bem, ele vai dizer assim, o etnólogo Cornelius de Pau é emblemática. Vamos lá, prepara Hegel, inclusive. Ele diz, para o escritor holandês do século XVIII, 50 anos antes de Hegel só, não era, eles estão no mesmo século, só que Hegel está no final, ele está no começo. Para Cornelius de Pau, o escritor holandês do século XVIII, os indígenas americanos não tem história, entre aspas. Repare que é a mesma frase que Hegel usará para os africanos, sabia? É a mesma frase que Hegel usará para os africanos. Não tem história. São infelizes, degenerados, animais irracionais, cujo temperamento é, entre aspas, tão úmido quanto o ar e a terra onde vegetam. Veja, minha gente, uma frase dessa, ela não é apenas uma frase idiota, ela não é apenas uma frase canalha, ela não é apenas uma frase cafajeste. Não perca tempo adjetivando pejorativamente. Não é, não. Essa frase aqui, ela é o que Silvio de Almeida utiliza genialmente. Essa frase aqui é uma tecnologia. Que frase, que palavra de Silvio de Almeida. Ela é uma tecnologia intensa. Tecnologia aqui é aquilo que opera. Essa frase aqui não é apenas uma frase de dicionário. Essa frase desse holandês é uma tecnologia que opera. Significa dizer, os holandeses, os europeus, operam com essa teoria na cabeça. Então, já sabe, meu velho, quando vê um africano, já sabe, né? Quando vê um africano, já sabe quem ele é, né? Então, você vê um índio americano, já sabe quem ele é, né? Então, assim, é uma operação. Veja, continuando mais, para piorar ainda a coisa. Já no século XIX, um juízo parecido com o de Pau seria feito pelo filósofo Hegel acerca dos africanos.
que seriam, aí Hegel, abre aspas, sem história, bestiais e envoltos a ferocidade e superstição. Reflita sobre cada palavra dessa frase aqui e entenda como uma tecnologia. Vamos lá. Reflita, pense sobre cada palavra usada pelo filósofo alemão Hegel. Vamos lá. Sem história, 1. Bestiais, 2. Ferozes, 3. Supersticiosos, 4. Pense nessas 4 palavras. Pense. Vamos lá. Se você pensar, tá aqui, minha gente, toda tecnologia da colonização. Eu até acrescentaria tecnologia, barrinha, ideologia. Eu ajudaria Silva Almeida. Tecnologia, barrinha, ideologia. Pense. Toda a tecnologia de todo o processo de colonização do século XVIII ao século XX foi baseado nessas 4 palavras. Ou, às vezes, uma mais e outra menos, mas o conjunto era esse. Povos sem história. Logo, os europeus iam levar a história. E a história é muito interessante, porque a história, no sentido hegeliano, ela é teleológica. Começo, meio e fim, obviamente, porque Hegel acreditava em Deus, Hegel era cristão. Nunca esqueça disso. Então, para Hegel, a história não pode ser circular como nos gregos. Os gregos eram pagãos. A história tem que ser, a partir de Santo Agostinho, ela é absolutamente teleológica, porque tudo tem um começo, logo tem um fim. Essa é a operação teológica da filosofia hegeliana, né? Povos sem história. Depois, bestiais. Isso é o europeu moderno, ele tem uma definição perfeita para bestial, para besta. O bestial é sempre o não humano. Veja, se eu considero um outro como não eu e como não humano, meu velho, eu posso dispor como eu quiser desta figura, porque ele não tem estatuto de sujeito, perceberam? Quando eu considero um outro bestial, ele não tem estatuto de sujeito. Significa dizer, no máximo ele vai me servir, no máximo. E quando não mais me servir, ele não serve para nada, então eu mato. Veja, essa mentalidade, que é a tecnologia do colonialismo moderno, ela é o que tem mais radical. Por isso que eu acho que, olha, quem acha que as palavras de Aimé Césaire são muito ofensivas, radicais, é porque não sabe o que é colonialismo. As palavras de Aimé Césaire, na verdade, são eufemismos perto do que aconteceu no século XVIII. O que mais me surpreende é que as palavras de Aimé Césaire é eufemismo perto do que foi o Congo. Perto do que Leopoldo fez no Congo. Só para você ter uma ideia. Em 1956, eu não estou falando do século XVIII, eu não estou falando do século XIX, em 1956, no Congo, crianças brancas brincavam com meninos negros em gaiolas. Isso não é lenda, isso não é invenção. Isso é documento, eu estou falando de documento. As crianças brancas dos colonizadores do Congo, que foram lá a mando do rei Leopoldo, porque o rei Leopoldo era dono do Congo todo, é um fenômeno único na colonização mundial. Ele é o único ser humano que era dono de um país inteiro, ele era dono do Congo, e foi dado a ele pela Alemanha e pela Inglaterra, foi um presente que foi dado a ele. Crianças na década de 50 do século XX brincavam com meninos negros em gaiolas. Eles ficavam na gaiola, abaixadinho lá, e eles em volta da gaiola, dançando, brincando e tal. Veja, com isso, eu vou ser muito sincero numa coisa, para que não me tomem como agressivo. Eu sou um cristão, não sou agressivo. Me tome o seguinte, eu não estou culpando aquelas crianças, de maneira nenhuma. Eu quero dizer uma coisa que Silvio Almeida diz aqui. O racismo naquelas crianças não era natural. Elas cresceram assim e foram educadas assim. Mas nada dizia que aquelas meninas brancas tinham que tratar meninos e meninas negras em gaiolas. O que elas fazem é fruto dessa tecnologia da colonização, que ninguém nasce assim. Com isso eu não estou culpando as crianças, porque senão vão dizer que eu sou bestial com as crianças. Longe de mim, não é isso. Não é isso, de maneira nenhuma. Agora, aquelas crianças receberam uma formação em casa assim. Entenda, isso é uma tecnologia, como disse Silva Almeida. Entenda a frase absolutamente fundamental de Silva Almeida na página 28, como uma das tecnologias do colonialismo europeu. E essa tecnologia, ela obedece a isso, obedece à ideia de que eu trato como povo sem história, eu trato como bestial, eu trato como envolto à ferocidade e eu trato como supersticioso, que obviamente não são cristãos. Isso em Hegel é o mais fácil de compreender.
Hegel faz parte de uma tradição de pensamento cristão. Então, Hegel, claramente, ele diz isso, não sou eu que estou inventando, não. Isso está nas lições de filosofia da história dele. O cristianismo é a religião superior, porque é uma religião do conceito. Hegel vai dizer, porque o cristianismo é superior enquanto religião a todas as outras religiões, porque todas as outras abrigam algum animismo. O cristianismo é, por natureza, uma religião do conceito. Aí, sabe qual é a prova dele? O Evangelho de João. Aí ele diz, veja no Evangelho de João, como é que começa. No princípio era o verbo. Ora, verbo é o quê? Verbo é conceito. E Hegel diz, qual é a religião no mundo que tem o verbo como central? Só o cristianismo. Ele fica criando perguntas retóricas. Hegel é o gênio da retórica. Toda a pergunta dele é óbvia. Né? Se eu digo que o princípio é o verbo e o verbo era Deus, e eu pergunto qual é a religião conceitual, obviamente é essa, porque verbo é conceito. Agora, o que ele faz é qualificar esse verbo, é adjetivar o verbo. Que o cristianismo é uma religião conceitual, isso é fato. Agora, que o cristianismo é superior a uma religião africana porque é religião conceitual, isso é uma invenção de Hegel. Isso é uma invenção da colonização. Ser uma religião do conceito não implica superioridade em nada. A superioridade é o acréscimo de Hegel. Essa é a questão, entende? E isso eu acho importantíssimo, porque, nesse sentido, sendo o cristianismo uma religião superior, ela será, lamentavelmente, né, ela será uma das tecnologias da colonização. Você viu algum processo de colonização moderna que não envolvesse o cristianismo? Pense com você mesmo, que você leu, sobre o processo de colonização moderna do século XVIII e do século XX. Qual foi o processo de colonização que não envolveu o cristianismo? Que não houve a aliança entre o colonizador e o cristão para ocupar, seja a África, seja as Américas, todas as Américas. Tal. Alguém acha que a América Latina hoje é cristã por quê? Porque Deus quis, né? A América Latina é cristã por conta desse processo. E esse processo foi fundamental, que aqui começou com populações indígenas e varou a populações negras. O caso das Américas digamos assim, é o caso mais extraordinário de genocídio, porque começou com as populações indígenas. Esses dias eu estava vendo um depoimento de Cristóvão Colombo, vocês precisam ver os diários de Cristóvão Colombo, tem que ler aquilo. É assustador aquilo. E você ter aquela figura como... Por isso eu entendo as pessoas querendo derrubar as estátuas de Cristóvão Colombo. Porque as pessoas estão começando a ler aquilo ali. Olha, na verdade, Colombo é um exemplo do que é ideologia nesse continente. Assim, quando você lê o que o cara escreveu... Veja, eu nem vou falar o que disseram sobre ele, é o que ele escreveu nos seus diários. Aí você se pergunta, caralho, já da estátua desse homem tá vendo aqui? É louvor aqui. Sim, doutor, é coerente, porque é o louvor a ele. Ele é isso. Ele tornou a América, de certa forma, ele tornou, né, a América isto e tal. Então, essa é a primeira, digamos assim, a primeira parte histórica. Eu tenho só mais um elemento que eu acho muito interessante, é uma frase que o Silva Almeida cita aqui, eu acho ele muito preciso. Você sabe que eu admiro muito ele, muito preciso. Ele cita uma mulher que eu admiro muito, então me ajuda muito, porque quando ele cita quem eu admiro, me ajuda, porque eu compreendo qual é a lógica dele. Ele cita essa mulher aqui. Ellen Meikisud. Ele cita ela. Né? Se você tiver dúvida, por favor, me acompanhe. Página 30. Página 30. Diz Silvio Almeida citando Ellen Wood. Veja, ele arremata com Ellen Wood, porque, na verdade, Ellen Wood explana o que ele já vinha pensando. Vamos lá, mas vamos ler o que diz Ellen Wood pelas mãos de Silvio Almeida. O racismo moderno é diferente. Uma concepção mais viciosamente sistemática de inferioridade intrínseca e natural, que surgiu no final do século XVII ou início do século XVIII e culminou no século XIX, quando adquiriu o reforço pseudocientífico de teorias biológicas de raça e continuou a servir como apoio ideológico para a opressão colonial, mesmo depois da abolição da escravidão. Veja, essa frase dessa mulher eu acho perfeita. Eu vou agora trabalhar com ela em filosofia. E eu descobri onde está. Está aqui, eu vou até dizer o texto, porque Silva Almeida, esse livro aqui, ele é composto de artigos. Está nesse artigo aqui, ó. O artigo chama-se Capitalismo e Emancipação Humana, Raça, Gênero e Democracia. Esse artigo. Foi daqui que ele tirou essa frase. Foi daqui que ele tirou essa frase, né? Veja, vamos lá. Essa frase da senhora Ellen Wood, outra coisa, Ellen Wood é inglesa e branca.
E é documento, significa dizer, Ellen Wood é inglês e branco, isso é documento. Documento, vamos lá. Olha, primeiro, ela diz uma coisa que é perfeita, perfeito. A ideia de inferiorização pela cor é uma invenção moderna. Veja, Ellen Wood diz isso, Silvio Almeida diz isso, Susan Buckmore diz isso, Domênico Losurdo diz isso, Henrique Dussel diz isso. É uma invenção moderna. Né? E ela explica mais. Né? Surgiu no século XVII, início do século XVIII e culminou no século XIX. Quando adquiriu, aí sim, entra o mais grave. Você não só inferiorizou o negro pela cor da pele, você agora criou uma ciência do racismo. Criou uma ciência. Pronto. Que ela chama de pseudociência. Não é ciência porra nenhuma. Na verdade, é uma pseudociência mesmo. Né? Ela tem razão, ela chama de pseudociência, né? Ancorada na biologia. Vamos lá. Alguém aqui assistiu um filme chamado A Vênus Negra? Pronto. Se alguém aqui assistiu esse filme chamado A Vênus Negra, sabe literalmente o que eu estou dizendo. Se não assistiu, boia um pouco, mas eu recomendo que veja o filme. Pronto. O filme A Vênus Negra é o retrato dessa frase de Ellen Wood aqui. A frase final de Ellen Wood. Quando adquiriu o reforço pseudocientífico de teorias biológicas de raça e continuou a servir como apoio ideológico para a opressão, etc. Mesmo após a escravidão. Então, significa dizer, o racismo, ele surge na modernidade, essa é a tese de Silvio de Almeida, porque o racismo surge na modernidade, porque a ideia de racialização surge na modernidade. Por isso que Silvio de Almeida vai dizer, é importante que a gente estude raça, não é porque nós adoramos raça, porque somos racistas que estudamos raça, não é essa a questão. É preciso historicizar a noção de raça. É preciso entender como a noção de raça foi racializada como dispositivo ideológico do pensamento moderno ocidental. É uma invenção do pensamento moderno ocidental, e não antes dele. E foi amparo, então. Agora, obviamente, Silvio Almeida é muito honesto intelectualmente. Ele não vai parar a história do século XIX. Ele, na página 31, ele vai dizer uma coisa que eu acho absolutamente fundamental, né? E de fato, é histórico também, né? Você vai encontrar isso, inclusive, em Lilia Schwartz, no estudo dela, né, sobre a questão do racismo científico. Ele diz assim, ainda que hoje, veja bem, ainda que hoje, a partir do século XX, é quase um lugar comum a afirmação de que a antropologia, surgida no início do século XX, e a biologia, especialmente a partir do sequenciamento do genoma, a biologia pós-Darwin, a biologia do sequenciamento do genoma, né, tenha há muito demonstrado que não existe diferença biológica ou cultural que justifique um tratamento discriminatório entre seres humanos, o fato é que a noção de raça ainda é um fator político importante, utilizado para naturalizar a desigualdade e legitimar a segregação e o genocídio de grupos sociologicamente considerados minoritários. Veja, aqui Silva Almeida nos diz uma coisa que nós vamos encontrar nos manuais de antropologia, e é verdade, né? De fato, a antropologia, principalmente do século XIX, a partir de Bronislaw Malinowski, e o seu relativismo, começa a questionar, obviamente, a noção de raça no sentido de inferioridade. Bronislaw diz que viu negros e viu brancos. O que ele não viu foi uma diferença que caracteriza a superioridade de um sobre o outro. É isso que ele não viu. E aí abre, digamos assim, toda a chamada antropologia, a primeira escola antropológica, que é chamada de etnografia, né? A primeira escola etnográfica antropológica do século XIX. De fato, é uma crítica. E aí Silvio reconhece o seguinte, só que tem um detalhe, mesmo com esse avanço da antropologia, mesmo com o avanço da biologia pós-Darwin, o conceito de raça, enquanto processo de racialização ainda continua. Sim, por quê? Porque para Silvio Almeida, a racialização da raça, ela se tornou um dispositivo político. E vou dizer, vamos ser sinceros, o racismo é um bom negócio, é isso? Essa é a questão, entendeu? Ponto. Essa é a primeira parte que eu vos tinha para apresentar, o que eu chamo de parte histórica. Significa dizer, para terminar, o uso do termo raça sobrevive ideologicamente em formas coloniais, como, por exemplo, no século XX, o nazifascismo. Então, mesmo depois da antropologia, mesmo depois da biologia pós-Darwin. Ponto. É isso que eu chamo de essa primeira parte que é histórica, o que eu chamei de parte histórica. Agora eu quero entrar na parte conceitual. A parte conceitual é
as três concepções de racismo. Agora, vamos lá. Antes de eu entrar na parte conceitual, eu quero saber se há alguma coisa que eu pulei da parte histórica, se há alguma coisa que vocês queriam perguntar, acrescentar, falar. Teríamos um minutinho, depois eu pego a segunda parte. Eu terminei a primeira parte, eu dividi a minha apresentação em três partes. A parte histórica, a parte conceitual e a tese de Silvio de Almeida, que é a concepção de estrutural, tá certo? Então, primeiro, eu terminei a primeira parte. A parte histórica, de como a raça foi racializada na Europa moderna. Ponto. É isso que eu terminei. Aí, ver se há alguma dúvida, algum acréscimo, alguma coisa que... Porque eu estou parando na página 34. Então, se até a página 34 tiver alguma dúvida, veja, eu fui da página 25 à página 34. Veja se há alguma dúvida, alguma coisa. Temos um minutinho, tá certo, Daniel? Veja aí, se tiver alguma coisa no chat também, porque eu não consigo ler. Quando eu estou falando, eu não consigo ler, é uma pena, lamento. Perfeito, vou falar do chat. Aí teve aqui o Éden Vieira, que falou de um filósofo que nasceu e morreu em Gana, no século XVIII. Né? Sim. A reportagem aqui do Globo. A Ellen Sá diz que teve a mesma sensação no ensino médio, que é tratado como a era do esclarecimento, né, o iluminismo. Ela falou que foi essa sensação que teve no ensino médio. Bom, deixa eu ver aqui. Não, o rapaz falou aí do filósofo de Gana, eu acho que ele não entendeu a minha questão. Eu estou dizendo na Europa, eu não estou dizendo que não tinha filósofo, veja, se eu me expressei assim, eu que errei. O que eu quis dizer foi o seguinte, olha, que você não vai encontrar na Europa Central um filósofo negro como Kant, Hegel e tal para o Ocidente, tá certo? Aí eu não estou dizendo que não tinha filósofo, claro que tinha. Eu não tenho dúvida, a África continuou fazendo filosofia. A China, por exemplo, é até um crime. A China tem uma filosofia muito anterior à Europa. O que eu estou dizendo é que para os europeus não tinha. Essa é a questão, entende? Porque a pessoa entendeu como se eu dissesse que não existia no mundo só na Europa. Não, não. Aí quem pensa assim é Heidegger. Eu não sou heideggeriano, definitivamente não sou, nunca fui e não serei, que fique bem claro. Mas é isso. De filósofo, eu estava vendo esses dias, tem um filósofo canadense, um padre, inclusive, que era professor na Etiópia, que descobriu escritos de um filósofo anterior a Kant, que, inclusive, tratou do iluminismo naquela época, quer dizer, séculos antes, né? Exatamente. O problema o Brice aqui, o nosso Brice aqui tratou, Brice disse que a democracia, como os gregos entendem, era da África antes dos gregos. Brice aqui já falou isso, é verdade. A questão é, veja, o que eu estou querendo dizer eu estou querendo entrar na mentalidade colonial. A mentalidade colonial não percebe isso, esse é o problema, entendeu? A mentalidade colonial não permite que pensemos assim. Isso é que eu acho grave. E faz parte daquilo que Silvio Almeida chama de tecnologia do colonialismo. Mas é isso. E que Bembem Fanon diz que é o provincialismo da Europa, né? O provincialismo. Não tem a menor dúvida. Provincialismo, exatamente. Pronto, essa palavra é ótima. Perfeito, bem lembrado. Tranquilo, e aí, mais algum? A Ellen... tá. Ok, não tem mais nenhum comentário. É isso. E alguém quer falar alguma coisa, ou perguntar ou dizer? Tal. Que além do chat, a gente fica à vontade, depois eu volto para o... Pronto, essa é a primeira parte. Alguma coisa mais? Tranquilo? Podemos avançar? Veja, o Silvio Almeida, ele vai... eu tinha dito a semana passada o seguinte, olha, tomem cuidado com o capítulo intitulado Três Concepções de Racismo, que começa na página 35. Para mim, é o núcleo desse primeiro capítulo. É o núcleo. Significa dizer, para mim, é o que é mais importante para você reter, né, enquanto reflexão sobre o racismo. Porque essa primeira parte é como ele mesmo fez, é uma historiografia. Né? Nos situou na história de como raça se tornou racializada para, de fato, criar a inferiorização do ser negro. Ponto. Agora ele vai, aí eu acho que ele entra no, por isso que eu pedi para vocês prestarem minha atenção, não é, no que ele chama de três concepções de racismo. Primeiro, ele fala de um racismo individualista, um racismo institucional e a tese dele, que é a terceira parte que eu vou deixar para o final, que é o estrutural. Vamos lá. O racismo inicialmente, o que ele chama de racismo individualista, né? Veja, ele vai tratar aqui do racismo individualista inicialmente na página 35, 36,
Aí, veja, o racismo individualista, para você compreender melhor, ele dá uma definição, nesse sentido não é tão difícil de entender. Eu achei até o mais fácil, mas vamos seguir, Silvio. Página 35, racismo individualista. Ele diz assim: por isso, a concepção individualista pode não admitir a existência de racismo, entre aspas, mas somente de preconceito, a fim de ressaltar a natureza psicológica do fenômeno em detrimento de sua natureza política. Diz Silva Almeida na página 37. O racismo é uma imoralidade e também um crime, que exige que aquele que o praticam sejam devidamente responsabilizados. Disso estamos convictos. E aí ele vai dizer, ele vai chamar de fraseologia moralista, inconsequente, a obsessão pela legalidade, etc. Veja, Silva Almeida vai dizer que é o estágio mais limitado de compreender o racismo, é esse racismo que ele dá o nome de individualista. Primeiro porque cai em duas ciladas para compreender o racismo. O primeiro é a cilada da despolitização do racismo, como se fosse uma questão individual. Veja bem, se as pessoas fossem educadas individualmente, elas não seriam racistas. Significa qual é o erro desse sujeito? É não compreender que o racismo tem uma dimensão institucional. Primeira coisa que ele vai explicar na outra parte, mas primeira coisa, o erro desse sujeito é não compreender que o racismo tem uma dimensão institucional, primeiro. Mas não é só isso, isso é pouco. Esse sujeito tem uma leitura moral, psicologizante do racismo. É do tipo, eu não sou racista porque eu tenho amigos negros, cara, entende? Pronto, essa é literalmente a saída moral, psicologizante e tal. Então, assim, é uma questão minha. Na verdade, eu sou racista quando eu quiser, quando eu não quiser, eu não serei, porque é uma questão minha, é uma questão de esclarecimento individual, pessoal. O esclarecimento aqui tem o duplo sentido pejorativo, inclusive. Não está gratuito, não, o esclarecimento aqui na minha boca. Então, nesse sentido, esse racismo, para Silvio, é o mais primário, né? Essa concepção mais limitada. Aí ele vai dizer, olha, veja, aí há um segundo momento, que é o que ele chama de concepção institucional. Você vai encontrar entre as páginas 37 e a página 39. Aí a coisa começa a, digamos assim, a ganhar substância. Vamos lá, qual a primeira substância? A primeira substância é como ele diz assim, sob essa perspectiva, essa concepção institucional de racismo. Sob essa perspectiva, o racismo não se resume a comportamentos individuais, mas é tratado como resultado do funcionamento das instituições. Pronto, aqui ele já supera por completo a ideia do racismo individual e claramente o situa a partir da dimensão institucional. Significa dizer, esse racismo, ele está intimamente vinculado a instituições, e em particular instituições como o Estado, que tem uma importância grandiosa no mundo moderno europeu. Ele vai dizer isso na página 38, quando ele diz, é desse modo que podemos compreender que as formas sociais, dentre as quais o Estado, se materializam nas instituições. Então, o Estado é uma forma de instituição, né? E, nesse sentido, ele diz, a estabilidade dos sistemas sociais depende da capacidade das instituições de absorver os conflitos e antagonismo. Ele está aqui explorando uma tese clássica, inclusive, do liberalismo do século XIX. O Estado abriga os conflitos e contradições e seriam as suas resoluções, né? Significa dizer, o Estado, ele não só abriga as contradições, ele legitima também. Ele legitima. Isso talvez seja o limite de toda a compreensão individualista de racismo, né? E aí arremata Silva Almeida de uma maneira brilhante na página 39. Ele diz, assim, as instituições moldam o comportamento humano. Veja, aqui ele aniquilou de vez qualquer perspectiva do racismo individualista. Não é uma deliberação do sujeito ser racista. Logo, a dimensão moralizante não tem impacto algum, é apenas um fato da voz. Assim, as instituições moldam o comportamento humano, tanto do ponto de vista das decisões e do cálculo racional, como dos sentimentos e preferências.
Significa dizer, as instituições, elas fazem o racista. É isso que ele quer dizer. As instituições, elas fazem o racista. Então, assim, e ela não precisa ser explicitamente racista, ela não precisa nem falar. Eu acho muito interessante esse elemento que Silvio coloca. Ela não precisa nem falar. Ela já é estruturalmente racista, porque, enquanto instituição, ela é a legitimação da forma racismo. Ela legitima. Você cria condições, tudo aquilo que o Estado atinge, ele atinge de maneira racista. Porque há uma dimensão institucional que independe do indivíduo imediatamente. Então, assim, não adianta o indivíduo dizer, porque não depende do dizer, entendeu? Não tem, vamos supor, não tem fundamento algum, não tem impacto algum eu dizer, eu não sou racista porque tenho amigos negros, eu estou numa instituição racista, meu velho, você não entende, não? Eu estou numa instituição racista. Então, isso é apenas É por isso que ele chama de moral psicologizante, porque é como se eu ficasse tranquilo. Agora eu estou tranquilo, não sou racista, porque eu tenho amigos negros. Veja, isso é apenas um moralismo psicologizante. Não passa disso, não tem impacto social nenhum. Porque existe, veja, e aí eu acho que Silvio é muito preciso nisso. Silvio, ele nos dá uma aula do que é instituição aqui. Ele nos dá uma aula, né, do que é instituição, como a instituição ela age e o que é o racismo na instituição. Por isso que não percam, a página 38, a página 39 é fundamental. Veja o que ele diz na página 39. Assim, a principal tese dos que afirmam a existência do racismo institucional é que os conflitos raciais também são parte das instituições. Pronto, eu vou repetir, essa é a tese de Silva Almeida para definir o que é racismo institucional. Assim, a principal tese dos que defendem a existência do racismo institucional é que os conflitos raciais também são parte das instituições. Eles não são alheios, né, às instituições tal. Só que Silva Almeida, ele vai perceber um elemento que eu acho importante, que é um elemento novo aqui, até aqui, que é o elemento do poder. Na página 40, ele diz assim, o que se pode verificar até então, até aqui definido racismo institucional, o que se pode verificar até então é que a concepção institucional do racismo trata o poder como elemento central da relação racial. Com efeito, o racismo é dominação. Pronto. Aqui está. O que é ou como se mobiliza o racismo institucional? Se mobiliza na forma de poder, porque o racismo institucional é dominação. Eu acho essa tese primorosa. Eu, sinceramente, eu só me lembro de Clóvis Moura. Eu só me lembro de Clóvis Moura. Perfeita essa tese de que com efeito, o racismo é dominação na instituição. Então, assim, uma instituição, basicamente, composta por brancos, ela não é racista porque ela é instituição. Ela é racista porque essa lógica é uma lógica da dominação. Porque não são as paredes que são racistas. É isso que... Instituição, para Silva Almeida, não é uma coisa. Não são paredes. Instituição é relação. E é relação de poder. Tal. E eu vou ser sincero. Eu não sei se ele está pensando em Foucault, não. Eu, francamente, tenho dúvida se ele está pensando aqui em Foucault. Ele está usando poder no sentido político mesmo. Sentido bem específico. Tal. Aqui, racismo é dominação, porque a instituição, ela abriga e mobiliza racismo. Você não... Vou dar um exemplo aqui, fora de Silva Almeida, mas de certa forma ele conhece muito bem. Veja, Hannah Arendt tem um texto. Hannah Arendt é uma filósofa liberal, branca, alemã. Gosto muito dela, mas aqui vocês vão ver um dos limites dela. Ela tem um texto chamado Little Rock. Eu não sei se alguém já leu esse texto aqui. Quem não leu, eu recomendo. Little Rock. Alguém sabe o que eu estou falando quando eu uso a palavra Little Rock, né? Little Rock foi aquela região em que teve um caso, foi o primeiro caso, inclusive,
foi levado a uma corte jurídica, que foi o seguinte, um pai, ele quis matricular a sua filha em nome da Constituição americana, que dá igualdade a todos nos Estados Unidos, numa escola, e a escola era uma escola segregacionista, ela não aceitava meninas negras. Só que o seguinte, o pai ganhou na justiça, e a escola tinha que aceitar a menina, e a escola não queria aceitar. Sabe o que aconteceu? A menina foi escoltada pelo FBI. Só que é uma menina negra bem magrinha, e a foto chama atenção, são 3 homens do FBI escoltando a menina para a menina entrar na escola. Hannah Arendt viu essa foto, ficou impactada, ela ficou chocada, e ela disse, olha, há um problema grave. Hannah Arendt, inclusive, ela vai ser muito criticada pelo movimento negro. O artigo dela é dos anos 50, da segunda metade dos anos 50. E ela vai dizer assim, um problema essa foto, porque essa foto faz com que a polícia e o Poder Judiciário entrem na escola. Quando polícia ou Poder Judiciário entram na escola, acabou a escola. Acabou a escola. Significa dizer, a instituição escolar, quando ela não tem consciência de que ela deve ser para todos e todas, entre aspas, de Hannah Arendt, significa dizer, ela perdeu a sua função enquanto escola. A tese de Hannah Arendt é charmosa, só que Hannah Arendt comete um equívoco. Hannah Arendt não percebe que essa instituição que ela está falando, escola, é uma instituição. E antes da menina entrar, ela já abriga o racismo lá dentro. Essa é a tese de Silva Medo. Não depende da boa vontade de Hannah Arendt, ou da minha, ou de quem quer que seja. O racismo, ele é institucional porque ele já está na instituição e a instituição a mobiliza. Então, por exemplo, Hannah Arendt não teve a boa vontade de ler o contrário da tese dela. Qual é o contrário da tese dela? Porque uma criança negra teve que recorrer a uma Corte Suprema para a criança estudar na escola. Ela não quer ver isso. Aí sabe por quê? Sabe qual é a resposta? A resposta é porque a escola é racista. É isso que ela não quer. Porque o segregacionismo americano é racista e Hannah Arendt não queria se contrapor a isso. Entende? Então, significa dizer, o limite de Hannah Arendt é o limite um tantinho moralizante. E olha que eu respeito. Aqui está falando uma pessoa que leu muito a obra dela, que respeita ela, que oriento 2 estudantes no mestrado sobre essa mulher. Agora, ela tem um limite que é esse. Ela não compreende o racismo institucional. Hannah Arendt, ela no máximo chega ao racismo moralizante. No máximo é onde ela chega. Por exemplo, eu não estou aqui dizendo que ela era racista, não é isso que eu estou dizendo. O que eu estou dizendo é que ela não compreende o racismo institucional. E se você for a Silva Medo, você vai entender perfeitamente, né, a crítica que ele faz. Por quê? Porque o limite está não entender que já está na instituição. Por isso que ele usa o termo racismo institucional. Romero, é que na imaginação do liberal, na imaginação desse pessoal com essa cabeça liberal, tudo se resolve no regramento. Então, o regramento que mostra que o racismo é ilegal, então ele é o suficiente e o bastante para eliminar o racismo, né? Então, o limite, para mim, eu falei até, comentei aqui no chat, o limite de Hannah Arendt chama-se liberalismo. Perfeito. Talvez fui radical na fala, mas acho que é isso. Perfeito. Olha, eu estou dizendo isso porque isso é um método em Hannah Arendt. Ela vai entender a violência desse jeito. Por exemplo, ela nunca compreendeu Fanon, nunca compreendeu, ela não gostava de Fanon, ela achava, digamos assim, a concepção de violência de Frantz Fanon, para ela, era uma agressão, entendeu? E ela, então, porque para ela é um método, ela não consegue ver o racismo nas instituições, ela só consegue ver o racismo nas pessoas. Significa dizer, Hannah Arendt está nesse primeiro estágio do racismo. Hannah Arendt nunca superou o racismo individualista e moralizante. É isso que eu estou dizendo, eu estou afirmando, e afirmo com muita tranquilidade. Porque li ela, não é numa forma de destratá-la, não. Eu respeito muito Hannah Arendt. Agora, é um limite, para mim, evidente. Ela não consegue superar esse racismo individualista. E ela acha que a ideia de uma menina negra ser escoltada numa escola não é uma conquista da luta civil, mas é uma agressão à escola. Logo, a escola deixa de ser escola. Repare, veja a tese dela. Agora, para quem tiver dúvida, leiam. É um texto importante. Eu estou resumindo demais, estou barateando demais. É um ensaio longo, né, chama-se Little Rock. E começa com a foto, porque Hannah Arendt analisa a foto, né, e o fato, né, ela leu no jornal, porque esse fato correu o mundo, não só nos Estados Unidos, esse fato correu o mundo, porque imagine, isso era a década de 50, uma menina para poder estudar, só porque era negra, precisa do FBI? Assim, veja o que é os Estados Unidos. Os Estados Unidos é um poço paradoxal, eu acho impressionante os Estados Unidos.
Quanto mais eu leio escritores americanos, quanto mais eu leio escritoras americanas, quanto mais eu conheço a história dos Estados Unidos, mais eu fico de boca aberta com esse país. Esse país é muito estranho. Estranho e extraordinário. Porque eu sei imaginar que um país que exportava a democracia para o mundo nos anos 50 não deixa uma menina negra entrar numa escola e precisa da polícia. É isso que surpreendeu Hannah Arendt. Eu entendo a surpresa de Hannah Arendt. Hannah Arendt é uma alemã judia. E ela ficou espantada com isso. Ela não queria isso, né? Porque ela até diz, eu não quero isso para a menina negra, eu não quero também para judeu. Eu não quero que aconteça isso com o judeu. Ela diz, eu não quero que aconteça com o negro, eu não quero que aconteça com o judeu, eu não quero que aconteça com o índio. É isso que ela diz. Veja, Hannah Arendt sempre recorre a essa tese, né? Você já dá para perceber que ela não é simpática à tese de cota. Ela não é favorável. Usando Hannah Arendt, você não chega às cotas, né, raciais nas universidades. Né? Ela perceber que, de um modo geral, os estudiosos de Hannah Arendt são contra as cotas, geralmente. Não quero dizer todos, porque eu não conheço todos. Tranquilo. Então, veja, essa ideia do racismo institucional, em Silva Almeida, ele vai tratar na página 41 também, né? E agora, vai ter eu chamo de intermezzo. Intermezzo do italiano é assim, você tem o capítulo 1 e o capítulo 2. Entre o capítulo 1 e o capítulo 2 tem o intermezzo, né? O intermezzo está na página 42, na página 43, na página 45, na página 46, que é Black Power e racismo institucional. Né? O Silva Almeida fará um elogio a esta figura aqui, Stockley Carmichael, conhecido como Mituri. Né? Esse livro aqui, eu nunca li todo ele, Tem um ensaio que me marca muito. O primeiro ensaio que eu li aqui não foi, inclusive, foi um ensaio que eu li muito por razões muito pessoais e por alguns amigos. Ele escreveu um artigo muito bonito, em 66, sobre os pretos americanos e a Revolução Palestina. O Carmichael, ele conheceu Yasser Arafat, né? E havia um interesse, principalmente de uma ala dos Panteras Negras, em fazer houve um momento, que eu acho um momento muito luminoso, eu admiro demais, eu nunca escondi, vou ser sincero com vocês, nunca escondi, há mais de 30 anos, a minha simpatia, quando eu li a primeira vez, alguma coisa sobre os Panteras Negras, sobre Pantera Negra, e eu comecei a ler muito sobre isso. Né, me interessava, não tanto por razões de combate ao racismo, me interessava muito também por razões políticas, marxismo, luta, enfrentamento, e uma coisa que eu sempre admirei nos Panteras Negras, que era, inicialmente, o seu cosmopolitismo, o seu universalismo das lutas. Então, a ideia de que a luta negra era irmã da luta palestina, que era irmã da luta dos operários latino-americanos, que era irmã da luta indígena. Então, havia inicialmente esse projeto, que era, obviamente, muito marcado pelo maoísmo, né, dos Panteras Negras, que era a ideia de dizer, a nossa luta aqui contra o racismo, a nossa luta aqui contra os governos americanos, a nossa luta contra o imperialismo americano em conjunto, né, a luta de povos que também lutam contra opressões. Então, por exemplo, os Panteras Negras foram contra a Guerra do Vietnã, de primeira hora, né? Os Panteras Negras defenderam a luta palestina, a autonomia da Palestina, do povo palestino, etc. E se vincularam digamos assim, a outras lutas, né? Aí foi o primeiro que eu li aqui. Depois é que eu li outros ensaios, porque isso aqui é uma coletânea de ensaio em torno do chamado panafricanismo, o que Carmichael entendia como panafricanismo, né? Agora, Silva Almeida, ele não sei se ele cita esse livro, ele cita um artigo desse livro, eu não sei se ele cita o livro, não sei, porque não está citado o livro, né? Esse livro é de lançamento recente, pelo menos eu tenho ele desde 2019, né? Deixa eu ver aqui a data dele, mas é isso mesmo, é 2019. Então, assim, ele foi publicado, e outra coisa, ele foi publicado por uma editora que, para você pedir, é um problema, porque tem que pedir a editora direta, ela não é uma editora comercial, que é uma editora chamada Diáspora Africana. Aqui. Eu não sei se vocês conhecem a editora Diáspora Africana. Então, eu tenho alguns livros dela, tenho poucos livros dela, então, mas tem alguns. Veja, o que é que chama atenção aqui? Quem quiser ler mais, o Carmichael está aqui, tem, e eu acho que é importante. Agora, Silva Almeida, ele chama a atenção da gente para uma coisa, ele vai dizer aqui na página 45, porque ele faz esse intermezzo, né, ele cita, na verdade, dois autores, né, que é o Charles Hamilton, não é, e o Carmichael. Ele diz, na página 45, a contribuição deles é decisiva, disse Silva Almeida, desses dois, é decisiva.
Por quê? Na medida em que demonstra que o racismo é um dos modos pelo qual o Estado e as demais instituições estendem seu poder sobre toda a sociedade. Eu vou repetir, porque isso é absolutamente fundamental. A importância desse debate sobre o racismo institucional, a partir dos escritos, por exemplo, de Carlos Micael, por exemplo, mas não só, o que ele chama, eu até diria, a categoria que Silvio usa é Black Power, né? Então, vamos supor, a importância do debate Black Power é este, na medida em que demonstra que o racismo é um dos modos pelo qual o Estado e as demais instituições estendem seu poder sobre toda a sociedade. Essa tese é fundamental. Você vai dizer, aí eu vou dizer uma coisa, talvez radical, pelo amor de Deus, eu não queria dizer hoje não, porque hoje eu estou com um coração tão cristão, eu não queria ser radical hoje não, eu vou ter que dizer. Olha, você não destrói o racismo se você não destruir as instituições que expandem ele. Eu vou repetir. Por incrível que pareça, é simples assim, simples na boca, né? Porque na prática é duro. Você não destrói o racismo se você não se confronta com as instituições que propagam o racismo. Não, você vai cair numa tese moralista de racismo. Veja, a luta dos Panteras Negras foi não cair no moralismo racista. O racismo não é um problema de moral só. Não que não seja, mas você não pode reduzir o racismo a um problema moral. Há uma dimensão institucional no racismo. E que, para Silva Almeida, o debate Black Power e os Panteras Negras e tudo que veio depois colocou em xeque essa moralização racista para desvinculá-lo desse moralismo e ancorar no debate institucional. Se eu não fizer isso, se eu não combater o racismo por dentro das instituições racistas, pouco vai adiantar a minha visão moral de racismo. Ponto. Pode ser delicado isso? Pode. Eu não nego que possa, não. E ele na página 46, ele arremata, ele diz assim, página 46, ou seja, no caso do racismo, ele